Hoje de manhã nós pregamos uma palavra, uma mensagem, trouxemos um estudo no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Hoje à noite vamos continuar em Lucas, capítulo 15. Vamos falar outras coisas que esse texto encerra. A palavra de Deus é como um poço. Quanto mais você tira a água do poço, mais aparece água no poço. Se você parar de tirar água do poço, o poço seca. O pastor Felipe Paixão tinha uma bisavó, Dona Catarina, que eu conheci. Ele não conheceu. Conheceu Dona Catarina? Não conheceu, ele não conheceu, mas eu conheci. Eu tinha 17, 18 anos de idade, estava fazendo seminário do Sul, no Rio de Janeiro. Pegava um ônibus até a Praça 15, pegava uma barca, atravessava e andava a pé da Praça 15 até a Igreja Batista, 22 de novembro, lá no Fonseca. Fazia isso, fiz isso. E tinha domingo que eu tinha que ir para o Parque Colômbia. Pegava um ônibus no Seminário do Sul, descia a colina, ia até a Praça Sans Penha, pegava um ônibus lá para Dutra, lá descia e ia a pé até a igreja. Fiz isso vários anos, até terminar o curso, na verdade. E Dona Catarina tinha um poço. E o pastor Felipe sabe dessa história. E todo mundo na região, todo mundo em volta, pegava água do poço de Dona Catarina. Olha, Dona Catarina já era de uma certa idade quando eu era aquele menino lá. Mas ela não tinha problema. Abria a porta, todo mundo entrava lá, todo mundo pegava água, na década de 70. Dona Catarina veio a falecer, servindo a Deus, firme, e o imóvel foi vendido. E a pessoa que comprou o imóvel disse não para todas as pessoas que iam lá em busca de quê? De água. Dentro de pouco tempo, o que aconteceu com o poço, pastor Felipe? O poço secou. Poço secou. São histórias do fundo do baú. Não é verdade? A palavra de Deus é assim. Quanto mais você cava, o que acontece? Mais água aparece. E você não pode reter a água, você tem que distribuir a água, o que você vai aprendendo, o que você vai pegando. Bem, capítulo 15 de Lucas é Jesus contando 3 histórias. A história de uma ovelha que se perdeu, do pastor que foi em busca desta ovelha, de uma moeda que se perdeu e de uma mulher que buscou, que procurou, até encontrar a moeda perdida, e de um pai que tinha 2 filhos, e os 2 filhos se perderam. Neste texto, nós temos vários personagens, né? Nós temos, principalmente na parte final, nós temos o pai e 2 filhos. Se você tivesse apenas, então, a última história, o pai e os 2 filhos, a pergunta é, com qual personagem da história você se identifica? Então, você precisa responder esta pergunta. Quando você ouve Jesus contando sobre a
a ovelha perdida, você precisa se perguntar, mas será que eu sou a ovelha perdida? Você pode se perguntar também, quando você ouve Jesus falando da mulher que perdeu uma moeda dentro de casa, se você é a moeda perdida. Quem é você nessa história? Então você pode fazer essa pergunta para você: quem sou eu nessa história? E você precisa responder: quem sou eu? Sou o filho mais novo, que tenho me rebelado contra Deus, que tenho me afastado de Deus? Eu sou o filho mais velho, que estou dentro da igreja e tenho uma visão errada de mim, tenho uma visão errada do meu irmão, que está no mundo, e tenho uma visão errada de Deus. Esse irmão mais velho, ele tem a tríplice visão errada. Ele tem uma visão errada de quem é Deus, de quem é o próximo, de quem é ele mesmo, na verdade. Eu acredito que uma outra pergunta que nós podemos fazer quando lemos essa história é a seguinte: o que Jesus espera de nós, que somos os seus ouvintes hoje? O que Jesus esperava dos seus ouvintes naquele tempo? O que ele desejava que os seus ouvintes fizessem depois de ouvir aquela história? Eu acredito que Jesus queria que os seus ouvintes, mais do que buscassem se identificar com o filho mais novo, com o filho mais velho, Jesus queria, e ainda quer, que os seus ouvintes tomem a decisão de serem como o Pai. Eu vou ser como meu Pai. Eu não vou ser como o irmão mais velho. Eu não serei como o irmão mais novo. Eu serei como o Pai. Eu vou amar. Eu vou buscar a ovelha perdida. Eu vou buscar a moeda perdida. Eu vou participar da festa da reconciliação, da festa do perdão, da festa da restauração, da festa da cura. Eu vou fazer isto. Eu não vou ficar de fora. Então eu gostaria de convidar você para hoje, neste culto, tomar uma bússola, o Google Map, e identificar aonde está o seu irmão perdido, que você precisa ir atrás dele. Talvez seu filho, talvez sua filha, talvez seu irmão, talvez sua irmã, talvez seu pai, talvez sua mãe, talvez sua esposa, talvez seu cônjuge. Você precisa de ir em busca dessa pessoa perdida. Pedir perdão a ela. Reconciliar-se com ela. Mostrar que você é o Pai. Você é o Filho do Eterno, do Deus, do Pai, cuja face Jesus revelou. Você não é um irmão mais novo. Se você foi até agora, até poucos minutos atrás, de hoje em diante, você vai procurar ter a performance do Pai em sua vida, em suas relações, no seu lar, no seu trabalho, na igreja. Eu acredito que
O maior propósito da Bíblia é revelar a face de Deus, é nos dar a conhecer Deus. E acredito que ninguém fez isso melhor do que Jesus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1, o escritor diz que Deus falou de muitas maneiras e muitas vezes, mas nos últimos dias Ele nos falou através do seu Filho. Ele nos falou através de Jesus. Então, Jesus Cristo revelou como ninguém a face do Senhor. Quando você lê a Bíblia, você vai descobrir que é verdade. Não é muito fácil nós vermos a face de Deus claramente. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 12, ele disse que o que nós vemos agora, nós vemos através de um espelho. Esse espelho não era um espelho que você tem na sua casa, no banheiro, não. Onde você consegue ver até que você está envelhecendo, na verdade. Aquele espelho era de bronze. Era um espelho com a imagem que não era nítida, era imperfeita. Por isso é que Paulo diz: agora vemos por espelho em enigma. Mas tem outras versões que explicam isso mais claramente, né? O enigma é uma coisa difícil de ser entendida, decifrada, não é isso mesmo? É um enigma, uma coisa difícil, né? Essa é uma ideia interessante. Mas tem outras que diz que agora nós vemos de uma maneira obscura, não de uma maneira clara. Nós temos outras versões, na verdade. Olha só, nosso irmão da mídia já preparou outra versão, na verdade. Que eficiência, né? Então agora vemos como espelho obscuramente. Então ele diz: então veremos face. Agora conheço em parte. Baseado na parte primeira desse versículo, agora conheço em parte, poderíamos dizer que, agora conheço, baseado nas palavras de cima. Como é que é? Isso, agora eu conheço obscuramente. Agora o meu conhecimento é imperfeito. Não é perfeito. Porque perfeito mesmo é quem? É Deus. Perfeito mesmo é Ele. Então nós temos que procurar saber qual é a visão mais clara de Deus na palavra. E a visão mais clara de Deus revelado na palavra é de que Ele me ama. E Ele ama o meu irmão. E Ele ama todo mundo. Todas as pessoas. Nesse capítulo 15 de Lucas, nós temos isso. Nós temos uma fotografia de Deus, da revelação de Deus. Você pode dizer que em vários textos da Bíblia nós temos várias fotografias de Deus. Então, essa é uma boa fotografia, porque você vê Deus como pastor que está em busca da ovelha perdida. Vê Deus como uma mulher que procura a moeda perdida dentro de casa. E ver Deus como o pai amoroso que está em busca de 2 filhos. Um que se perdeu por causa do glamour do mundo, das coisas do mundo, dos enfeites, dos fetichos, das mentiras, das fakes do mundo. Felicidade aqui, prosperidade aqui, tantas outras coisas. E o outro se perdeu por causa das mentiras religiosas, dos enganos das religiões. Porque o outro era um rapaz religioso.
Ele representa os escribas e fariseus. Então há pessoas que podem se perder, se tornarem duras, implacáveis, tiranas, cruéis, mas religiosas. Outras podem fazer isto no mundo também. A Bíblia nos ensina que Deus, Ele nos criou. Mas não apenas a mim, mas Ele criou a todos. A Bíblia diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude. A sua plenitude. O mundo e aqueles que nem Ele está preocupado com tudo. De acordo com Jesus, Ele está preocupado. Ele cuida das aves dos céus. Primeira vez que nós encontramos a palavra barar, ou varar, ou barur, todas essas pronúncias são possíveis. Primeira vez que nós encontramos isso, é Deus abençoando os animais, na verdade, em Gênesis. A sua criação. Então, o nosso Deus, Ele é um Deus que nos ama. A todos nós. Inclusive os animais. Para Jonas ele disse, olha, eu não vou ter compaixão dos homens e dos animais que estão em Nínive. Ele diz isso lá no texto bíblico original, está traduzindo. Ele ama todos. Provérbios diz que o justo tem compaixão até dos animais. Então eu acho que é muito importante, na nossa leitura, na sua leitura e na minha leitura da Bíblia, é importante que nós, quando nós encontramos o espelho, aquele espelho de latão, com aquela imagem obscura, enigmática, senão aqui, essa visão de Deus aqui não está muito clara, na verdade. Parecendo um hebraísmo, um judaísmo, uma coisa cultural, não uma coisa eterna. Em qualquer tempo, em qualquer lugar, isso é verdade. É que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Portanto, ter misericórdia. E alguém poderia dizer, então, e Deus não pede nada de nós? Sim, Deus pede. Na palavra de Deus nós encontramos duas coisas que Deus ensina, e está nessa parábola, nós encontramos isso. Deus espera de nós arrependimento. O que é arrependimento? Na língua hebraica, a palavra para arrependimento é shuv, que significa voltar. Voltar. No hebraico é metanoel, que é a metanoia, que é quando a mente vai além, quando nós mudamos de mente, nossa atitude, nosso pensamento, nós mudamos. Uma outra coisa que a Bíblia nos ensina é a palavra fé. Pistel, crer. Pistes, fé. Deus estabeleceu isto. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O arrependimento e a fé é uma coisa só. Como assim? É um ato que tem dupla dimensão. O ato do arrependimento é também o ato de fé. Eu preparei um gráfico, não tive tempo de pedir para o Miguel, nem para o Guilherme, nem para o Júnior lá, nem para nem para o Paulo, e vou compartilhar. Então, de um lado você tem o pecado, e do outro extremo você tem Deus. Quando a pessoa se levanta, como o filho mais novo, e diz no texto bíblico, né, de Lucas capítulo 15, ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai.
e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Então o filho se levanta, pecado está aqui, Deus está ali, e o que é o arrependimento? Dar as costas para o pecado e caminhar em direção a Deus. Então, dois atos ou um ato? Um ato, certo? Quanto mais você se afasta do pecado, mais você se aproxima. Um ato ou dois atos? Um ato, mas que implica em duas coisas, duas realidades: arrependimento e fé. Eu caminho em direção, porque eu creio no amor de Deus, na graça de Deus. Creio nele. Creio que o arrependimento e a fé precisam acontecer todos os dias. Tem um dia especial que a gente descobre que não podemos vencer certas batalhas com as nossas próprias forças. Que nós precisamos de Deus, da graça dele, do amor dele. Neste dia, nós dizemos não para as ilusões, para nós mesmos, para a nossa própria força, para as mentiras do mundo, e nós decidimos confiar no perdão de Deus, no amor de Deus, na graça dele. Não na nossa performance. Estou arrependido, Senhor, por causa das coisas que eu fiz, por causa das coisas que eu pensei, por causa das coisas que eu não fiz. O beijo que eu não dei na minha mãe, o abraço que eu não dei na minha mãe, o pedido de perdão, a segunda chance que eu não dei para a pessoa. Então, eu me arrependo pelas coisas más que eu fiz e pelas coisas boas que eu não fiz. E eu, então, começo a andar em direção a Deus. Mesmo sendo uma nova criatura, mesmo quando você toma essa decisão um dia, e se você não tomou ainda, eu espero que você tome hoje, mesmo depois de ser crente, passar pelas águas, ser batizado, você descobre um dia que você falhou de novo. Você não fez a coisa certa. Você errou de novo. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Arrepender e crer no amor. Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti. Talvez sua esposa não te perdoe. Talvez seu marido não te perdoe. Talvez seu pai não te perdoe, sua mãe não te perdoe. Talvez sua igreja não te perdoe. Talvez a escola não te perdoe. O mundo não te perdoe. Mas Deus te perdoa. É isso que Jesus quer ensinar. É isso que ele quis ensinar aos religiosos quando eles pegaram uma mulher em adultério e vieram com pedra para apedrejá-la. E eles então invocaram a lei. Na lei está escrito, é verdade. Mas Jesus vai além da letra da lei. Jesus não vê apenas o espelho embaçado, porque ele é luz. E ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quando Jesus apareceu no mundo, iniciando o ministério dele, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 4 e 15, o Senhor Jesus Cristo disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo. É muito interessante esse texto. Eu não sei se o texto tem como ser projetado, porque eu só estou vendo a seta. A seta permanece ali ainda? Permanece, né? Então tá bom. Para os irmãos também, né? Então,
Não, é 14:15, por favor. Então, é Jesus mesmo pregando, Jesus mesmo anunciando o evangelho do reino de Deus. Muito interessante esse texto de Jesus. Isto. Deixa eu... Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Muito bem. E depois que João foi entregue à prisão, Jesus veio para a Galileia pregando o quê? O evangelho do reino de Deus significa a boa nova, a boa notícia. Qual é a boa notícia? Do reino de Deus, não do reino de César, não do reino do mundo, não do reino das igrejas, não do reino das sinagogas, não do reino das religiões, não, do reino de Deus. A boa nova. E Jesus é a boa nova. Jesus é a boa nova. Ele é a boa nova. Ele é a boa notícia. E ele disse então no versículo seguinte: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos. Abandone o pecado, tome a decisão de fazer isto, a vida errada, o pecado que há no mundo e o pecado que há dentro de você, a maneira de você pensar, de você falar, de você agir, de você reagir. Abandone isto. Diga não para isto. E creia na boa nova. Qual é a boa nova? É que o pastor vai em busca da ovelha perdida. A mulher busca a dracma perdida. O pai amoroso vai em busca do filho que largou a casa e do filho que está dentro de casa, perdido. Essa palavra, arrependei-vos e crede, é muito importante, muito importante. Elas foram estabelecidas pelo próprio Deus, na própria Bíblia, que nós precisamos de fazer isto. Só uma vez na vida? Não, todos os dias. Não parei para a pessoa passar na faixa de pedestre. Não fui educado. Não agradeci a pessoa que me atendeu no supermercado. Não disse obrigado pelo seu serviço. Então, precisamos de nos arrepender todos os dias. Não tratei minha esposa direito, não tratei meu filho direito, não tratei meu irmão direito. Então eu gostaria de convidar você nesta noite a vir para Deus, a se arrepender e crer. Nós encontramos este texto, esta palavra aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, vamos lá, se os irmãos da mídia puderem me acompanhar, eu vou agradecer. No versículo 7, por exemplo, nós encontramos Jesus dizendo: assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Ele diz isto, né? E ele diz de novo no versículo 10: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Júbilo. Nós temos nesse texto aqui 3 grandes festas. Jesus diz que quando o pastor ele encontra a ovelha, ele fica tão feliz, ele diz eurisco, eureka, o texto grego é eurisco, achei. E ele então, cheio de júbilo, diz o versículo 5, ele vai para casa, reúne os vizinhos, alegrai-vos comigo, versículo 6, alegrai-vos, porque achei minha ovelha perdida. Então Jesus vai falando sobre isso. E depois ele fala mais uma vez, um pouco mais adiante, ele diz que no versículo 9, e tendo achado, reúne as amigas, a mulher, chama as vizinhas, alegrai-vos comigo, porque achei a ovelha, a dracma, a moeda perdida. E nós vamos encontrando isto aqui,
O tempo todo, na verdade. Diz-nos, por exemplo, no capítulo 15 ainda, né? Ele diz no versículo 23 e 24, trazei também as sandálias, trazei também o novilho cevado, vamos fazer um churrasco, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eurisco, eureka! E começaram a alegrar. Que você não estrague a festa. Você não pode fazer isto, né? Você está convidado para a festa. Venha para a festa. Venha, pare de murmurar. Pare de apontar falha nos outros. Tenha uma visão humilde de si mesmo. Seja misericordioso com as pessoas. Tome a decisão de hoje em diante, eu vou ser igual ao meu pai. Meu pai. Ser igual ao meu pai. Talvez você não tenha tido um pai aqui na terra. Mas você tem um pai eterno que te ama. Ele está pronto para abraçar você. Talvez como você nunca foi abraçado. Beijar você. Venha, Ele está esperando. E saia daqui hoje determinada a ser como a mãe pródiga, o Deus pródigo, o Pai pródigo. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, a sermos aquilo que precisamos ser. A Tua imagem e semelhança em nosso lar, nesta Tua casa, no nosso trabalho, onde quer que andemos, em nome de Jesus. Se você crê em Jesus, de todo o seu coração, se você é filho, filha do Senhor, você está convidado a participar da mesa do Senhor nesta hora.